Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é a professora Thaís Barbosa, professora de História. Espero que estejam todos bem, protegidos, saudáveis, respeitando o isolamento social. E estou aqui na ansiedade para reencontrá-los novamente. Queridos, nós vamos dar continuidade, prosseguimento ao nosso conteúdo. Antes de nós entrarmos de férias, nós iniciamos com populismo na América Latina. Falei para vocês a respeito do conceito tradicional de populismo, apresentei para vocês a deficiência que esse conceito apresenta. Falei também sobre o governo Cárdenas no México e Perón na Argentina, que são considerados governos populistas na América Latina. E nós vamos adentrar agora aos governos populistas no Brasil. Pela historiografia tradicional, esse período ele é denominado como República Populista. Porém, atualmente, a grande maioria dos historiadores denominam este período já como Quarta República ou República Democrática. É um período em que o Brasil ele vai vivenciar um processo de redemocratização, tendo em vista que nós estamos saindo de um período ditatorial, que era o Estado Novo. Nós sabemos que Vargas ele governa por 15 anos ininterruptos, de 1930 a 1945, e nós tivemos uma fase ditatorial, que é a fase de Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Então, ao fim do Estado Novo, nós adentramos em um período que é relativamente democrático, Nós passamos a vivenciar uma redemocratização no Brasil. É um período onde a grande maioria dos historiadores consideram com poucas fraudes eleitorais, Nós temos um retorno democrático de eleições diretas, voto secreto, certo? Tendo em vista que durante boa parte da República Velha nós vamos vivenciar eleições extremamente fraudulentas. Nós temos ali o voto de cabresto, aquele voto na base da coerção, da pressão psicológica e também da violência física, Então, nós vamos adentrar nesse período de certa estabilidade política, no Brasil. E este período ele vai de 1946 até o golpe civil-militar de 1964, ok? Então, durante esse período de Quarta República ou República Democrática, nós vamos estudar os governos Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, tá certo? Hoje, nós vamos iniciar com o governo Dutra, um governo que vai de 1946 a 1951, tá bom? Antes de nós iniciarmos com o tema em questão, eu gostaria que vocês observassem algo. Nós estamos vivenciando nesse período um contexto maior, mais abrangente. Que contexto é esse? O contexto de Guerra Fria, certo? A Guerra Fria, ela inicia logo após a Segunda Guerra Mundial e o mundo ele passa a vivenciar uma bipolarização ideológica, ou seja, nós temos um mundo dividido em dois blocos, Nós temos o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, o que é interessante vocês perceberem no estudo desses governos, que nós faremos a partir de então, é relacionar, o alinhamento a um desses blocos por parte de cada governo. Por exemplo, no caso de Dutra,
O governo Dutra, ele está alinhado com os Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria, certo? Então, cada governo que nós iremos estudar, a gente vai perceber que ele vai estar alinhado ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. E é interessante perceber também que os governos que acabam se alinhando à União Soviética, eles não conseguem completar o seu mandato, certo? Vocês vão perceber isso no decorrer das aulas. Então, vamos lá. Governo Dutra. Principais características. O governo Dutra, ele vai de 1946 a 1951. Dutra, ele é o primeiro presidente eleito por voto direto após o Estado Novo, certo? Ou seja, ele é eleito democraticamente. Quando ele é eleito, ele toma como principal medida a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a elaboração de uma nova Constituição, a Constituição de 1946, suspendendo assim a Constituição de 1937, que era uma Constituição autoritária, certo? De características fascistas, tanto é que ela era apelidada de Constituição Polaca, porque ela utilizou como modelo a Constituição fascista da Polônia, certo? E aí o Dutra, ele convoca essa Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Então, a Constituição de 1946, de maneira geral, ela é considerada uma Constituição democrática e liberal, de caráter liberal. Primeiramente, a Constituição de 46, ela foi promulgada, diferente da Constituição de 1937, que foi outorgada, imposta, e era uma Constituição extremamente autoritária. Então, a Constituição de 46, ela foi promulgada, ela passou por um processo de elaboração, né, de votação, e assim ela foi promulgada. Principais características dessa Constituição. Primeiramente, ela reestabelece as eleições diretas, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Voto secreto, certo? Autonomia dos estados e municípios. Não se esqueçam, queridos, que durante a era Vargas, o Vargas ele vai nomear interventores tenentistas para ocuparem, para liderar os estados. Então, a autonomia dos estados e municípios retorna com o federalismo no Brasil, certo? Sistema bicameral, Senado mais Câmara dos Deputados. O voto feminino ele deixa de ser facultativo e se torna obrigatório. Nós temos a abolição da pena de morte. E nós temos a liberdade partidária. Por que eu coloquei liberdade partidária com asterisco? Porque, queridos, em 1947, o Partido Comunista Brasileiro vai ser colocado novamente na ilegalidade. Então, a gente percebe que essa liberdade partidária pregada pela Constituição de 1946, ela é uma liberdade limitada. Outra coisa interessante dessa Constituição é que, mesmo ela sendo considerada uma Constituição democrática, ela proíbe o voto de analfabetos e militares de baixa patente. Ou seja, é importante o questionamento: até que ponto essa Constituição, de fato, era uma Constituição democrática, né? Se ainda assim proíbe o voto dos analfabetos, ok? Então, essas são as principais características da Constituição de 1946. No plano político, no plano político, o Dutra, ele exerce uma política liberal, ou seja, ele há uma abertura para o capital estrangeiro, a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, principalmente produtos
norte-americanos, certo? Ou seja, é o que eu falei para vocês no início da aula. O governo Dutra, nesse contexto de Guerra Fria, está alinhado aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Consequentemente, ele rompe com a União Soviética. Se ele rompe com a União Soviética e está alinhado com os Estados Unidos, é claro que ele vai colocar o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, a partir de 1947. Plano econômico. O plano econômico criado pelo governo Dutra foi o Plano SALT, certo? Bem, o Dutra ele vai considerar 4 áreas vitais para o desenvolvimento econômico do Brasil: saúde, alimentação, transporte e energia. De modo geral, o plano SALT ele é considerado pelos historiadores e economistas como um plano fracassado, certo? Não teve poucos investimentos e não soube investir de forma uniforme nessas áreas, né? Tendo em vista que a área do transporte e energia serão as mais beneficiadas por este plano, né? Neste período nós temos, por exemplo, a construção da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Mas, de todo modo, foi um plano fracassado, né? Um plano econômico fracassado. Pouco ele investiu na saúde, pouco se investiu na alimentação. Na política internacional, nós estamos vivenciando um contexto de Guerra Fria, onde o governo Dutra está atrelado, alinhado aos Estados Unidos. Tanto é, queridos, que durante o governo Dutra, nós receberemos a visita do presidente dos Estados Unidos, na época, né, que era o Truman. E nós sabemos da doutrina Truman, né, que pregava, né, o impedimento do avanço comunista pela América, certo? Então, o governo Dutra ele está extremamente alinhado ao bloco capitalista. Outra coisa que é interessante destacar para vocês nesse contexto é a criação de 2 órgãos. Primeiramente, o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Aproximação Recíproca. É como se fosse um órgão, né, um órgão militar, né, que tinha como proposta a aliança de países americanos com os Estados Unidos para impedir o avanço comunista. E nós temos a criação aqui no Brasil da Escola Superior de Guerra, né, com a participação de militares mais intelectualizados. E eu gostaria de ressaltar essa criação da Escola Superior de Guerra, porque é essa escola que vai embasar e vai passar a articular o golpe civil-militar que vai ocorrer em 1964, certo? Então, é ela quem prepara uma filosofia e uma estrutura militar de orientação para este golpe que vai acontecer posteriormente. Bom, queridos, essas são as principais características do governo Dutra. Após o governo Dutra, nós teremos novas eleições, né, onde Vargas ele retorna novamente ao poder, lembrando que ele retorna agora de forma democrática, porque ele vai ser eleito de fato pela população brasileira, porém ele adentra em um contexto de crise financeira no Brasil, tendo em vista que a política econômica empregada pelo governo Dutra era liberal. Então, quando a gente acaba abrindo muito para o mercado estrangeiro, a gente acaba desvalorizando os produtos nacionais e a moeda nacional.
e isso acaba gerando um processo de inflação. Então, quando Vargas retorna, ele já pega o Brasil em um cenário de crise, né, com a inflação alta. Mas isso é assunto para a próxima aula. Qualquer dúvida, queridos, podem entrar em contato, eu estou à disposição de todos. Um grande abraço